Bom dia, meus irmãos. Vamos começar, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 81. Nós vamos fazer o estudo deste Salmo. Salmo de número 81. É um salmo muito simples, muito objetivo, mas também muito profundo e prático para as nossas vidas. Se eu estiver meio disperso aqui, ontem eu saí de Garanhuns, lá no Agreste, Pernambuco, preguei no aniversário do presbiterianismo lá ontem. Saí às 11 horas, rodamos 200 e poucos quilômetros, chegamos em Recife. Peguei um avião às 3h25, cheguei às 7 horas. Só que eu tinha deixado o carro no outro aeroporto, aí eu fui para o outro aeroporto. Coisa de baiano, né? Aí... Estou ligado aqui, vamos ver se a gente aguenta. Mas Deus nos deu o privilégio de ser eleitos aí para a Junta de Missões Nacionais. A nossa junta está completando 80 anos em 2020. Nós temos 145 campos espalhados no Brasil, do Oiapoque até Rio Grande. Não tem no Chuí, mas tem em Oiapoque. E são campos complicados, campos alguns antigos, campos missionários, e nós vamos trabalhar para nesse quadriênio plantar 300 novas igrejas. Nós temos que fazer uma mobilização, são mais de 3.000 igrejas presbiterianas, e a gente vai trabalhar nesse projeto. Então os irmãos orem por isso. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia aí com alguns irmãos, amigos, para a gente construir templos a custo baixo, e nós queremos, em 2 anos, pelo menos construir 80 templos. Cada templo vai ficar em torno de R$100 mil. São galpões, 10 por 30, dá para fazer um auditório para 180 pessoas, 4 salas, 2 banheiros e uma cozinha. Um pé direito de 6 metros, telha sanduíche. Tem toda uma tecnologia aí, né? E a gente quer esparramar esses templos Brasil afora aí. Vamos fechar motel, vamos fechar a Casa da Luz Vermelha, vamos expulsar esse negócio de ideologia de gênero, vamos plantar igreja. Certo? E aí vamos ver o que é que vai dar. Tomara que Bolsonaro ganhe mesmo, que aí o pau já quebra mesmo, e aí nós vamos para cima. Não quero nem saber. Está todo mundo aí, não sei como é que está. As eleições estão se aproximando e a gente vai descobrindo que cada vez mais há um fosso ideológico no Brasil, né? E nós vamos ter que nos posicionar como cidadãos, como crentes, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Salmo 81, exortação a louvor e obediência. Vamos ler juntos? Salmo 81, cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração.
siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Senhor Deus, ajuda-nos a interpretar corretamente a palavra e que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo, meus amados irmãos, é um dos salmos que foi composto por Asaf. Se você pegar aí, volta lá para o Salmo de número 73, Salmo 73. Você se lembra que o livro dos Salmos, ele está dividido, os saltérios, são 150 salmos, em 5 livros. E o terceiro livro começa no Salmo 73 e vai até o 89. E nesse terceiro livro, aparece aí, pelo menos 11 ou 12, são 12 salmos desse rapaz chamado Asaf. E esse salmo de número 81, veja aí, se você observar o Salmo 81, ele foi também composto por Asaf. E ele é dedicado ao mestre de canto, segundo a melodia, Os Lagares. Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá em 1 Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas, capítulo 25. Quando Davi resolveu construir o templo, antes de construir o templo, ele organizou as escalas dos porteiros, dos sacerdotes e também dos músicos. Foi Davi, com a aprovação de Deus, que trouxe para dentro do culto do Antigo Testamento o louvor, a música. E veja aí, por favor, capítulo 25 de 1 Crônicas, diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, os filhos de Emã e também de Jedutum. O que ele diz aí? Para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Preste atenção. A música, uma das funções da música no contexto do culto, era o quê? Profetizar. Esses músicos, eles também exerciam através da música. Ou seja, Deus falava para o seu povo através da música. A música também tinha outra função, que era a função didática, de ensinar. Nós já falamos isso aqui, né? Nós aprendemos a nossa doutrina, nós aprendemos sobre quem é Deus, nós aprendemos a nossa fé através da música. Por isso que, se você observar, veja um pouquinho abaixo aí, você vai descobrir que todos esses homens, eles eram o quê? Mestres. Veja lá, por favor, no verso 7 do capítulo 25. Diz assim, 1 Crônicas 25, 7. O que é que diz? O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Todos eles o quê? Mestres. Eram de 288. Então a música tinha uma função profética, mas a música tinha uma função também o quê? Didática. Eles ensinavam através da música. Terceiro lugar, também a música tinha uma função que era a função de adoração, de louvor a Deus. Veja no 25:3, diz assim:
Quanto à família de Geduntum, os filhos, Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias e Matitias, 6, sobre a direção de Geduntum, seu pai, que profetizava com harpas, em ações de graças e louvores, o quê? Ao Senhor. Então a música, no contexto do Antigo Testamento, a música que foi estabelecida por Davi no culto, com a permissão de Deus, tinha essas 3 funções: profetizar, ensinar e louvar. Ok? Guarda isso na sua mente quando você for estudar os Salmos, porque todos os Salmos são composições, o quê? Musicais. Todos esses salmos que estão aqui, os 150 salmos, eles foram compostos para serem o quê? Cantados. Cantados. O Salmo 81, escrito por Asaf, ele tem 2 exortações. A primeira delas é uma exortação para que nós possamos o quê? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Preste atenção, meu irmão. A vida do crente é uma vida de louvor, de adoração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e que vocês possam consolar, encorajar, ensinar uns aos outros, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa parte do Salmo 81 vai do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 8 até o versículo 16, nós temos a exortação à obediência. Obediência. Então você vai ser exortado aqui hoje de manhã, à luz desse texto, a 2 coisas. E exortar na Bíblia significa encorajar, consolar, certo? Não é essa exortação que você vai receber um pito espiritual, teológico aqui hoje. Né? Você tem que entender que exortar é encorajar, motivar você. Então vamos lá. No versículo 1, como é que ele começa dizendo aí? Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar tamboril e suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Primeiro, eu chamaria a sua atenção para os verbos cantai, celebrai e salmodiai. São verbos que estão no imperativo. Certo? Significa que nós vamos cantar a Deus, nós vamos expressar para Deus a nossa fé e a nossa gratidão através dos salmos e também através da celebração. Uma coisa muito importante aqui, a gente destacar, que nós devemos fazer isso com júbilo, com alegria. Lembra do Salmo 100? O que é que diz o Salmo 100? Hein? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então nós temos que cantar, nós temos que adorar. Irmãos, culto não é funeral. Mesmo tendo Santa Ceia. Tá certo? A palavra Eucaristia significa ações de graças. Então nós não estamos celebrando um defunto. O nosso Cristo, ele está o quê? Vivo. Ele venceu a morte e através do seu sacrifício, ele matou a nossa morte e nós podemos então louvá-lo, agradecê-lo por aquilo que ele fez. Jesus disse para os seus discípulos: outra vez me vereis, e quando vocês me verem depois de ressuscitado, vocês serão tomados por uma alegria tão grande que ninguém poderá tirá-la. Então aqui, é muito importante a gente entender o que está aqui.
cantai, celebrai e salmodiai. Com alegria, com júbilo, com instrumentos. E aí vem dos instrumentos, né? Salmodiai e fazer soar o tamboril e a suave o quê? Harpa com saltério. Então aqui você tem que entender que esses instrumentos, os instrumentos que foram introduzidos no culto do Antigo Testamento, esses instrumentos foram também criados por Davi. Agora, há um detalhe aqui que é muito importante, e eu vou explorar um pouquinho esse assunto aqui, é que se você observar, nós temos que cantar para quem? Hein? A Deus. Celebrai o Deus de Jacó. Isso significa que Deus, Ele é o objeto do nosso culto, da nossa adoração, do nosso louvor. Isso significa que o nosso culto, ele é teocêntrico. Ele não é antropocêntrico. O culto não é para agradar as pessoas. O culto é para agradar quem? A Deus. E esse negócio de ficar com lero-lero, jogando tapete vermelho para crente na hora do culto, isso não tem base bíblica. Nós temos que celebrar o Senhor. Nós temos que cantar para o Senhor. Nós temos que tocar para o Senhor. Nós temos que ensinar para o Senhor. Nós temos que pregar para o Senhor. Nós temos que fazer tudo para o Senhor. Fazer tudo de coração como para o Senhor. Amém? Outro detalhe que é muito importante aqui, irmãos, porque o judeu, no Antigo Testamento, ele tinha o culto. Mas no culto, sabe o que acontecia no culto? Só quem tocava e quem cantava eram os sacerdotes. Essa família de Asaf aqui, com esse pessoal, esses Geduntum da vida aqui, só eles cantavam. Não tinha canto congregacional. Era um canto especializado. Certo? O povo cantava fora, vinha andando, cantando. Lembra dos cânticos de peregrinação? Quando eles chegavam no templo, aí só quem cantava eram os especialistas, os sacerdotes. Porque naquela época, os crentes não eram sacerdotes. Os sacerdotes eram somente aqueles da tribo de Levi. Tá certo? Por isso que hoje nós, em Cristo Jesus, nós podemos adorar. Você adora no banheiro, você adora no carro, você adora no trem. Onde você estiver, você é um adorador do Deus vivo e verdadeiro, porque você é um sacerdote do Deus vivo. Presta atenção, você não é mais levita, tá? Você pode até levitar de vez em quando, mas você não é levita. Tá certo? Nem o pessoal que toca, eu sou levita. Não, não existe mais isso. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas eu queria destacar nesse texto, porque ele vai colocar aqui, e ele vai misturar o culto com as festas. Com as festas. E ele usa uma expressão aqui no versículo 3, que é que diz aí? Tocai a trombeta. E aí vem num calendário chamado Festa da Lua Nova, na lua cheia, dia do que? Da nossa festa. Então, quando você for cortar seu cabelo, corta na lua cheia. Tá certo? Minha avó tinha isso. Até para cortar cabelo. A turma, porque a lua, ela governa o quê? As marés. E aí tem todo um negócio internacional, mas tem muito misticismo, muito sincretismo nisso aí também. E Paulo vai combater isso lá na carta aos Colossenses. Mas eu queria, para você entender o que está no texto, no texto, nós vamos ler 2 versículos. Primeiro, Números, livro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Você se lembra que Moisés, quando construiu o tabernáculo, mandou fazer 2 trombetas de prata. Não pergunta porque é de prata, não pergunta o tamanho disso aí quem vai responder é o pastor Hernandes. Ele entende esse negócio tudo. Eu não sei. Mas está aí. Moisés, obedecendo ao Senhor, diz o que aí?
10, a partir do versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então preste atenção. Tocava-se a trombeta, ou 1 ou 2, não sei se era com um apito de marronzinho, né? Aquele concurso que você faz para tirar a carteira, 2 silvio breve, 1 silvio longo, não sei como é que era o negócio. Eu só sei que aqui está bem especificado. Toda vez que o povo de Deus era convocado para adorar, para congregar, tocava-se o quê? A trombeta. Por isso que o profeta diz: tocai a trombeta em Sião. Por isso que quando Jesus Cristo voltar, vai o quê? Tocar a trombeta. Mas também a trombeta era tocada quando tinha que se levantar o quê? O arraial, para as peregrinações. Então a nuvem se levantava, e aí Moisés manda tocar a trombeta, nós vamos o quê? Partir, nós vamos andar. Agora, se você observar bem, aí no texto, diz que tocar a trombeta na festa. E aí eu queria que você fosse comigo lá para Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Tem aí esse negócio. As festas solenes, o quê? Do Senhor. Você sabe que tinha 3 festas principais, né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. Mas tinha uma festa, ou 3 festas, que aconteciam praticamente no mesmo mês. Veja lá no versículo 26 de Levítico 23. Veja que coisa interessante. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, o quê? 7. Qual dia? 10 do mês 7. No dia 1º do mês 7, começava o ano novo, o quê? Judaico. Depois de 10 dias, se fazia anualmente o dia da expiação. Depois veja adiante no versículo 33, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, o quê? 7, será o quê? A festa dos tabernáculos. Ao Senhor, por quê? 7 dias. Então preste atenção. Nesse mês 7, você sabe que as fases da lua acontecem durante um período de quanto? De um mês. Da lua nova, a lua cheia, né? Da crescente, da decrescente. Então, esse mês aqui era o mês o quê? De festa. E esse salmo aqui, o Salmo 81, quando ele diz: tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E aí no versículo 4 diz o quê? É preceito para Israel, é prescrição do Deus, o quê? De Jacó. Significa que adorar a Deus, louvar a Deus, fazer festa para Deus, obedecer os tempos sagrados, era o quê? Prescrição. Era mandamento. Agora, como é que a gente aplica isso? Porque hoje não tem mais festa. Nós não somos judeus, nós somos o quê? Cristãos. Qual é a nossa festa, irmãos? Páscoa, não. Que Páscoa? Jesus é o nosso cordeiro o quê? Pascal. Qual é o nosso sábado agora? É o nosso domingo. E o domingo é o dia da ressurreição. Significa que para o crente hoje, todo dia é dia o quê? De festa.
Todo dia é dia de culto. Todo dia é dia de alegria. O salmista diz que nós devemos nos alegrar nesse dia, porque esse dia quem fez foi o Senhor. Para nós agora não tem lua nova, lua cheia, lua minguante. Todo dia é dia de adoração, todo dia é dia de culto, todo dia é dia de festa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Não tem mais calendário, certo? Porque Deus está conosco, é o Emanuel. Ele habita conosco. Ele não levanta mais acampamento, não toca mais trombeta. Ele está conosco. Eis que estou com vocês todos os dias até. Vocês têm o Espírito Santo que o mundo não pode receber. Ele estará convosco e habitará em vós. Então, irmãos, crente tem que fazer festa todo dia. Assim, ele é festivo por natureza. Tem uns dias difíceis, né? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Por isso, quando Paulo vai colocar, lá ele vai dizer sempre assim, orai sem cessar, em tudo o que? Dai graças, alegrai-vos sempre o que? No Senhor. Porque agora a nossa adoração, ela é ininterrupta. Nós adoramos sozinhos, cultuamos a Deus sozinhos, nós cultuamos a Deus em família, nós cultuamos a Deus em igreja, coletivamente, mas a vida do cristão agora passa a ser uma vida de adoração. De adoração. Certo? A alegria não está restrita à igreja. Você vem todo triste, chega aqui na igreja, recebe a alegria, volta. Aí no caminho você já perde. Não é assim. Você tem a habitação de Deus para sempre. Amém? Por isso que essa exortação, nós temos que louvá-lo sempre, sempre. Mas eu queria chamar a sua atenção no texto, porque Deus vai dar alguns motivos aqui para o povo adorar. Versículo 6. O que diz aí? Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres do quê? Do cesto. O que Deus está colocando aqui para Israel? Eu tirei vocês do Egito. Vocês estavam debaixo do tacão de Faraó. Vocês eram escravos. Vocês estavam explorados. Mas tanto, veja que o verbo livre aí aparece. E aqui você pode dizer que o grande motivo que eu e você temos para adorar é que antes da nossa conversão nós estávamos no Egito. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da morte, do medo da morte. Nós estávamos perdidos. Mas Cristo nos libertou. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres. E aqui o grande argumento que ele está colocando aqui é o seguinte: nós adoramos porque nós somos livres. Nós somos libertos. Então, se você não tiver nenhum motivo, presta atenção, se você não tiver nenhum motivo circunstancial, existencial, né, econômico, financeiro, familiar, para você louvar a Deus, louve a Deus porque você é o quê? É crente, você é livre. Isso aí é motivo suficiente para você andar louvando a Deus. Mas veja no texto, versículo 7, segundo motivo para a gente louvar. O que é que diz aí? Primeira parte, clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. Coisa maravilhosa. Nós podemos louvar a Deus porque na nossa angústia, em todas as nossas angústias, todas as vezes que eu clamei ao Senhor, Ele o quê? Me respondeu. Me respondeu. Irmãos, vamos um pouquinho ali para o Salmo 107. Salmo 107 é um salmo muito interessante. Porque esse salmo fala das principais angústias que o crente sofre.
Primeiro, veja lá, versículo 4, 5 e 6, o que diz? Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidade em que habitasse, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Quando você estava com fome, perdido, desorientado, você clamou ao Senhor. O povo de Deus clamou, e Deus o quê? Ouviu e o livrou. Veja lá no versículo 13, que vai repetir também isso. Certo? Porque no versículo 10 diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e infernos, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu-os com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Versículo 13, o que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e despadeçou o quê? As cadeias. Versículo 19 vai repetir novamente isso. Certo? Porque eles foram, de uma certa forma, pecaram e chegaram às portas da morte. No versículo 19, lê comigo, 19 e 20, vamos lá, bem forte, o que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era. Então veja bem, nós temos motivos na nossa vida para nós louvarmos a Deus, porque Deus já nos livrou de cada encrenca, de cada fria, de cada situação. Então, tudo isso que Deus nos livrou tem que ser transformado em altar de adoração e de louvor. Ele vai terminar no versículo 27, né? Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Estava desorientado. Você não teve um momento que você não sabia o que fazer, você estava perdido. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 29 e 30, lê comigo aí. O que diz aí? Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém, louvado seja o Senhor. Tem motivo para louvar ou não? Deus tirou você da escravidão. Deus escuta quando você clama nas suas angústias, nas suas necessidades. Por isso que cada provação que o crente enfrenta termina em poesia, termina em louvor, termina em adoração. Terceiro motivo, lá no Salmo 81. Salmo 81. Terceiro motivo, Salmo 81. A segunda parte do versículo 7. O que diz? E te experimentei junto às águas de Meribá. Aí nós temos que só estudar esse assunto. Se você for, anota na sua Bíblia. Vamos dar um pulinho lá, Êxodo 17. Êxodo 17, 5 e 7. Foi ali, coitado de Moisés, por causa desse acidente aqui, que ele não entrou na terra prometida. Mas esse povo não presta de Israel, viu? É igual nós hoje. A gente não vale nada, mas Deus gosta da gente, né? Êxodo 17. Achou aí? Água da rocha de Refidim. Versículo 5. O povo estava dizendo que Deus ia matá-lo. Ia matar o povo. O povo estava acusando Deus, dizendo que Deus tirou do Egito e queria matá-lo no deserto. E eles se revoltam contra Moisés. E aí no versículo 5, respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água,
e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Por que o salmista coloca isso aqui, irmãos? Porque Deus, Ele provisionou para esse povo água em Meribá, mesmo o povo reclamando e murmurando o que? Contra Deus. Eu tenho para mim o seguinte: a gente não vale nada, a gente reclama, Deus nos prova em situações difíceis, mas Ele não nos desampara. Não nos desampara. Por isso que nós temos motivo para louvá-lo. Louvá-lo. Você reclama de Deus, você murmura contra Deus, sabe o que Deus faz com você? Abençoa você. Aí sabe o que Deus faz com você? Desmoraliza você. Aí você diz: não tem jeito, tem que adorar mesmo. Deus faz assim. A gente reclama e Deus dá o que mais? Graça. A gente murmura e Deus dá mais bênção. E é tão interessante isso, porque é isso que o salmista está colocando. Até naqueles momentos que vocês foram incrédulos, murmuradores, eu provisionei para vocês. Eu supri. Eu cuidei de vocês. Mas agora, irmãos, nós vamos para a segunda parte do Salmo. Salmo 81. A primeira qual é? Adoração. Somos exortados a louvar a Deus, adorar a Deus, fazer festa para Deus. Salmo 81, aí vem a segunda parte, a partir do versículo 8, que é como se Deus estivesse exortando o povo a ouvi-lo. É como se ele estivesse dizendo assim: ouça-me, Israel. Quando a gente adora, quem é que ouve? Deus. Mas quando Deus fala, nós temos o quê? Que ouvir. Aí vem a segunda parte. Você já falou, já louvou, já agradeceu, agora você tem que ouvir a Deus. E ele começa usando aí a expressão, Salmo 81, versículo 8. Ouve, povo meu. Quero o quê? Exortar. Muito interessante isso aqui. Esse verbo ouve aqui não é apenas você ouvir, mas você o que? Dar ouvidos, escutar, atender aquilo que está falando. Agora Deus, na sua sabedoria, ele fala assim: ouve-me. Mas ele já sabe, e ele já expressa através de uma exclamação, dizendo: ó Israel, se me o quê? Escutasse. Filho adolescente. Escuta aqui, meu filho. Mas você já sabe que não vai escutar nada. Nada. Tem gente assim? Você que é teimoso, velho teimoso. Papai, faça isso. Você diz: perfeitamente, mas faz do seu jeito. Você não escuta nada. Deus já está fazendo esse diagnóstico aqui. Ele está pedindo: ouve-me, escuta-me. Mas ele já está sabendo que Israel não o quê? O ouvirá. E o que é que ele quer que o povo escute? O que é que Deus quer que você escute nessa manhã? Você veio aqui, né, estudar essa aula aqui, estudar esse salmo. O que é que Deus quer que você escute? Primeira coisa que Ele quer que você escute está no primeiro mandamento. Ele está dizendo assim: eu não quero que vocês divida a adoração a mim com a adoração aos ídolos. Veja o que ele vai citar aqui. Versículo 9. Não haja no meio de ti, Deus, alheio, nem te prostres ante Deus o quê? Estranho. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20.
Êxodo capítulo 20, versos 1 e 3. Eu não tenho aqui, mas quem tiver o breve catecismo em casa depois, ou o catecismo maior, tem lá o que esse mandamento requer de nós. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 3. Vamos só até de 1 a 3. Vamos o que diz lá? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando isso para quem, gente? Para o seu povo. Para o seu povo. E aqui nós temos que aprender claramente que aquilo que Calvino diz, João Calvino, ele diz que o nosso coração é uma fábrica perene de ídolos. Nosso coração fabrica ídolos. Tem um livro aí sobre aconselhamento, cujo título é Ídolos do Coração. Ídolo é tudo aquilo que você ama e deseja mais do que tudo na sua vida. Um filho seu pode ser um ídolo. Lembra Abraão com Sara? Filho, casal de velho assim, quando tem um filho, é uma desgraça, porque o filho começa a ser o quê? Um ídolo. Foi por isso que Deus mandou Abraão ir lá para o monte, provou, disse, sacrifica o quê? O teu filho. O que Deus estava fazendo ali não era... que Deus não aceita sacrifícios humanos. O que Deus estava tirando era Isaac do centro do coração de Abraão. Irmãos, o grande pecado meu e seu hoje é que há muita coisa na minha vida, na sua vida, que está na frente de Deus. Olha, os meus projetos, a minha vontade, tem coisa na minha vida que Deus está em segundo, terceiro, quarto lugar. E esse é o primeiro ponto. Deus está dizendo assim, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês ouçam é o seguinte: vocês não podem dividir a afeição de vocês com qualquer outra coisa, porque isso se chama o quê? Idolatria. Vamos para o último versículo do apóstolo João. Dr. John Stott, comentando a carta de João, ele disse que todo o propósito de João está resumido nesse versículo. O que diz aí? 1 João, capítulo 5, versículo 21. O que diz? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. John Stott diz, olha, João foi escrevendo de muitas coisas que eu e você nós precisamos saber. O verbo saber aparece mais de 20 vezes. Ele quer que a gente tenha conhecimento de tanta coisa, para no final, no último versículo, na última sentença do texto, ele diz, filhinhos, guardai-vos o quê? Dos ídolos. Irmãos, tem coisa que está ocupando o lugar de Deus na minha vida, na sua vida? Hein? Às vezes eu fico preocupado. Aqui tem um pessoal que trabalha no Mackenzie, e às vezes o Mackenzie vira um bezerro de ouro. Às vezes o seu projeto familiar, o seu projeto de emprego, tudo na sua vida se resume àquilo. Você esquece das outras coisas, porque aquilo se torna um ídolo. E isso está roubando o lugar de Deus na sua vida. E a primeira coisa que Deus quer que você ouça é justamente isso aqui. Não haja Deus alheio no meio o quê? De ti. Eu quero exclusividade de adoração, eu quero exclusividade de serviço, eu quero exclusividade de afeição, de veneração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Deus é exclusivo, primeiro lugar. Tá bom? No versículo 10 do Salmo 81, ele vai dar 3 motivos também, né? Ele quer que nós gravemos isso. Eu não quero idolatria no meio de vocês, por uma razão muito simples. Leia comigo o versículo 10, o que é que diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, te encherei. 3 coisas importantes. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu o quê? Salvador, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o teu Deus provedor. Então você não precisa partir para a idolatria. Certo? Abre bem a tua boca e eu vou fazer o quê? Vou encher. Abre bem a tua boca. Significa, meus amados irmãos, que Deus está dizendo o seguinte: se você me coloca como exclusividade na sua vida, e eu quero que vocês ouçam isso, eu serei o Senhor de vocês, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Salvador de vocês, e eu sou o provedor de vocês. Eu sou Elohim, eu sou Yahvé, eu sou Adonai, eu sou o Deus Todo-Poderoso que vai suprir tudo o que você precisa. Então não apela para ídolo. Agora vamos para a segunda, a continuação, versículo 11, o adversativo aí, o que diz? Mas o meu povo não quis escutar a voz, Israel não. Veja que aqui, ele vai falar de meu povo, porque esse povo é propriedade exclusiva de Deus. Pronome possessivo. Meu povo. Mas esse meu povo é também o quê? Israel, não é Jacó, Israel. Porque Israel é o povo da aliança, é o povo da promessa. Veja, gente, o que Deus está falando aqui é muito grave. Ele está dizendo, o meu povo, que é a minha propriedade, o meu povo que tem aliança comigo, não me quis escutar e também não me atendeu. Não me atendeu. Porque escutar é atender. Irmãos, o pecado da desobediência, segundo 1 Samuel capítulo 15, é como o pecado da bruxaria. Certo? Está lá, 1 Samuel capítulo 15. Melhor é obedecer do que sacrificar, disse Samuel para Saul. E o que Deus faz quando a gente faz isso? E aqui é que está a encrenca teológica, para a gente responder. Porque vamos lá para Romanos, capítulo 1, aquele texto que é pesadíssimo. É uma forma da gente interpretar o comportamento desnaturado que nós estamos vivendo hoje aí. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e... Por isso Deus entregou tais homens. Versículo 26. Por causa disso, os entregou o quê? Deus. Veja que a expressão é a mesma do Salmo 81. Diz assim, deixei-os andar na teimosia do seu, siga os seus próprios o quê? Conselho. Veja bem, Deus está dizendo, é assim, meu filho, não é, vai, fala. Não, então tá bom, faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Isso para o ímpio. Para o ímpio. Para crente, não.
Aqui tem aquilo que se chama vontade, o quê? Permissiva de Deus. Sabe aquelas coleiras de cachorro? Que você solta e o bicho vai, mas o dono fica segurando aqui, né? Então Deus dá corda para você. Certo? Deus dá corda. Você é tão inteligente, tão sabido. Aí Deus diz, você não quer me ouvir? É desse jeito aqui. Não, é desse jeito que eu vou fazer. Então Deus diz, então tá bom, vai. Aí o que acontece com o crente? Quebra a cara. Quebra a cara. Sabe o que significa? Disciplina do Senhor. Porque Deus disciplina a quem? A quem ama. Por isso que o texto é muito interessante, esse salmo. Por isso que Deus aqui, né, nesse texto, eu não sei se você já observou isso, ele não faz nenhuma ameaça. Se o povo não quis me escutar, então ele diz, eu vou castigar vocês, eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer isso com vocês. Ele não fala isso. O que ele vai falar aqui no Salmo 81? Ele vai falar o seguinte, você não obedeceu, vocês vão perder muitas coisas. Veja que o raciocínio de Deus aqui é diferente do raciocínio profético. Porque às vezes nós temos que analisar que não obedecer a Deus não significa castigo, mas significa aquilo que nós deixaremos de ganhar de Deus por sermos o quê? Desobedientes. É uma lógica fantástica do salmista. Porque veja o raciocínio de Deus aqui. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios o quê? Conselhos. Aí vem, né? Uma exclamação. Lembra de quando Jesus chegou em Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Como eu gostaria de fazer isso com vocês. E Jesus chora ali. Aqui é a mesma coisa. Ele diz, se o meu povo me escutasse. Deus está colocando aqui o seguinte raciocínio para mim e para você. Ele está dizendo, cara, não seja tonto de não ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque se você não ouvir, você vai perder bênçãos o quê? Extraordinárias. Não fala de ganhar, fala de perder. Vocês não terão esse privilégio que Deus está dizendo aqui. Deus diz assim, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse o quê? Nos meus caminhos. Aí ele vai dizer o que ele faria. Primeiro, eu de pronto lhe abateria o quê? O inimigo. E deitaria a mão contra os seus adversários. Eu e você temos uma vantagem muito grande de Israel. Sabe por quê? Porque eu não escutei a Deus, eu não ouvi a Deus, mas Jesus Cristo o quê? Escutou. E porque Cristo escutou, porque Jesus ele não veio a este mundo para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E ele fez a vontade do Pai em nosso lugar. E Deus em Cristo Jesus, de pronto, abateu os nossos inimigos e deitou mão contra os seus o quê? Adversários. De tal sorte que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, somos vencedores sobre todos os nossos adversários, o quê? Espirituais. Diz amém aí, por favor. Para me animar, senão... Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isso duraria o quê? Para sempre. Deus daria o quê? Paz e reconciliação para sempre. Isso nós temos em Cristo Jesus. E aí vem aquilo que Deus é o provedor. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre o quê? Da rocha. Se o meu povo me escutasse. Cristo escutou. E ele é o pão da vida.
E aquele que come dele, aquele que se alimenta dele, jamais terá fome, jamais terá o quê? Sede. Mas, irmãos, ele diz, pastor, como é que a gente faz essa ponte aqui? Vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 4 diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és. Então veja bem, Deus nos reprova e Deus o que nos corrige. Deus diz, o que você está fazendo é errado. E Deus vai nos corrigir. E a Bíblia vai dizer aí que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí eu queria que você entendesse o que está no versículo 11. Diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. No nosso contexto hoje, na graça de Deus em Cristo Jesus, quando a gente não escuta Deus, Deus o que nos disciplina. Deus nos reprova. E aí o que é que acontece conosco? A gente ainda fica o quê? Dando uma de bom. É assim ou não é? Dando uma de bom. E Deus pesa a mão. Deus cerca os nossos caminhos com espinhos. Deus faz com que aquilo que nós achamos que era certo, que era bom, que era ótimo, aquilo se torne um problema para a nossa vida. O nosso pecado, o pecado da nossa desobediência, nos achará de tal maneira que a única alternativa que eu e você temos como filhos de Deus é o quê? Voltar para Deus. Voltar para Deus. E eu queria... já está passando. 4 aplicações práticas. Bem simplesinho assim. Preste atenção. Avalie o que você está perdendo de Deus pelo fato de não ouvir a Deus. Preste atenção. Avalie o que você poderia receber de Deus, e você não tem recebido de Deus do ponto de vista de bênçãos, porque você não escuta a Deus. Segunda aplicação, Deus nos dá motivos para adorá-lo e louvá-lo o quê? Sempre. Você pode estar na pior draga que você tiver como crente, vai ter um motivozinho lá para você adorar a Deus. Se não tiver tudo, tem a salvação. Segundo, destrua todos os ídolos que tentam ocupar o lugar exclusivo de Deus em sua vida. Quarto, regozije-se com os benefícios de se escutar a Deus. Avalie o que você perde por não escutar o Senhor. Tá bom? Vamos orar então? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se você quiser levantar a mão, quem aqui já apanhou como crente porque desobedeceu a Deus? Só os normais. É? Agora louve a Deus, porque se Deus apanhou você, é porque você é o quê? É filho.
Sabe que alguns adolescentes têm sentido hoje e têm reclamado que eles gostariam de ter pais que os proibisse, que os disciplinasse, que pusesse o quê? Limites. E se nós somos castigados, disciplinados, é porque nós somos o quê? Amados. Amados. Agora, não fica aí esperando o tempo melhorar as coisas. O tempo não melhora nada. O tempo não cicatriza nada. Você precisa se voltar para Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, como somos, ao vivo e a cores. O Senhor conhece a nossa vida. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece tudo. O Senhor nos fez para o Senhor, somos teus. Pai, ajuda-nos a ter uma vida de louvor, de gratidão, de adoração, todos os dias da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a escutar a Tua voz, que o Senhor fale conosco, que o nosso coração esteja disposto a obedecer a Tua voz, a dar ouvidos aos Teus conselhos, à Tua vontade. Pai, tem misericórdia de mim e de todos que estão aqui, que estão sofrendo porque não estão obedecendo, não estão escutando a Tua voz. Que essa manhã seja uma manhã de volta, de reconciliação. Que cada um aqui possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito para consertar a sua vida, para voltar a ter comunhão, para voltar a fazer aquilo que é certo, para estar na Tua presença, Senhor. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.